E aqui o próximo subtítulo, falando sobre agora a espada. Eu trago a espada aqui como um símbolo de poder bélico. Então ele diz aqui, foi-lhe dada uma grande espada. Eu quero começar com esse autor primeiro aqui, tá? Que está no cantinho direito da tela de vocês. Ele diz assim, a cor refere-se ao cavalo. Ela não representa o caráter do cavaleiro, mas antes a natureza da missão. O cavaleiro em foco nada disse, apenas cavalgou e permitiu que a cor do seu cavalo o identificasse. Foi-lhe concedido que tirasse a paz da terra e levar os homens a se matarem uns aos outros. Então ele levava consigo uma espada que simboliza juízo, morte e guerra para esse autor aqui. Tá? Esse é o símbolo que representa para ele juízo, morte e guerra. Para este outro autor aqui, falando ainda sobre a espada, ele diz que é o instrumento da morte. Metaforicamente, significa a própria guerra. E para esse outro autor, a grande espada revela o fato de que mais pessoas serão mortas durante o tempo da grande tribulação do que em qualquer outro período de tempo semelhante na história. E é o que a Bíblia realmente diz. Muita gente vai morrer durante a grande tribulação de fato. As referências bíblicas a respeito disso, vamos começar com Ezequiel capítulo 30, 24 e 25. Aqui é sobre o Egito sendo conquistado pela Babilônia, é uma profecia contra o Egito. E a respeito da espada também, é em concordância com esse item aqui. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Da mesma forma, a profecia contra a Síria, aqui ele não vai falar de espada, mas vai falar de uma vara na mão dele. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36, falando aqui que a espada é uma representação de conflitos. Para ficar mais claro ainda, não pensem que eu vim trazer paz à terra, diz o Senhor. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quando Pilatos está interrogando Jesus, lá em João capítulo 19, versículo 10 e 11, vamos ver o que eles dizem aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Aqui também em Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 23 e 24, falando também da ascensão do anticristo. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Aqui o anticristo vai combater 3 desses reis e vai vencê-los. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos.
Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino do antigo Império Romano. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Versículo 23 ao 25. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então, quando aparecem esses cavalos aqui, são um simbolismo, né? Isso, exatamente. Eles estão ligados ao anticristo, tá? Todos eles que vêm depois disso aqui, eles estão ligados ao anticristo. Tá? Eu coloco o anticristo como sendo o start aqui, o início dessas catástrofes aqui, vamos chamar assim, tá? Mas aqui, a partir do segundo, como a gente viu ali em Zacarias, são seres celestiais, representações, né, que Deus manda dos céus para que essas coisas venham a acontecer. A gente vai ver mais para frente também que vão sair demônios pelo mundo todo, reunindo os líderes, né? Os líderes mundiais ali. Então eu coloco assim, ó, como seres celestiais. Ele está vendo seres celestiais ali, saindo, tá? Amando de Deus. Tá? Diferente do primeiro aqui, que a gente entende que é o anticristo. Então, a partir do anticristo, por causa dele vão acontecer as outras coisas, mas tudo por ordem de Deus. Sai o anticristo no cenário político após aqueles 10 reis, e logo na sequência vai ter uma guerra aí de proporções globais, eu poderia até dizer aqui, o que seria a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então, por conta disso. E a gente vai ver aqui na abertura do próximo selo que as consequências da saída do anticristo vão continuar. A primeira grande delas, então, seria a guerra. Aqui eu colocaria assim, ó, como intimamente ligado à ascensão do anticristo. E por meio de Deus também, Deus permitindo isso. Ok, Apocalipse capítulo 6, versículo 5, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então tá aí, o terceiro selo é aberto, e ouvi, diz João aqui, o terceiro ser vivente dizendo, vem, e aí João vai ver, e eis um cavalo preto, uma representação do que viria também, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Isso aqui é bastante interessante, tá? O porquê que esse cavaleiro, ele tem uma balança na mão. A balança, ela serve para quê? Para pesar materiais sólidos. Tá? Então é para isso que serve a balança. Então está aqui a representação desse cavaleiro, o que fica bem caracterizado com a balança na mão dele aqui, cavalo do cavaleiro preto aqui, que seria o terceiro selo aberto.